Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Mais uma noite aqui no nosso canal Católico 2.0. E hoje a nossa prosa católica é com um amigo, um conhecido de longa data, que é muito estimado para mim, tenho acompanhado o seu trabalho, a sua missão, mesmo de longe. Ele tem prestado um serviço a Deus na música, na palavra, muito forte. E isso alegra o coração de Deus, e quando alegra o coração de Deus, também alegra o nosso coração. E hoje eu trago aqui o amigo Jair Nascimento, lá da comunidade Cruz Sacra, ele que tem se dedicado, dedica a sua vida inteiramente para Cristo. Então hoje nós abrimos o microfone e as nossas telas para Jair. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, paz e bem. Desde já eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Assim, esse momento especial, primeiro, de rever essa pessoa aí, que é o Darwinson. Fazia tempo que a gente não se via, né? É Só bastante assim nas tempo. redes sociais. Mas é muito bom estar aqui, né? Vivendo esse momento de partilha, para que a gente possa, de fato, assim, falar um pouquinho do amor de Jesus. Esse amor que mudou as nossas vidas, e é justamente por causa desse mesmo amor que a gente está aqui. Assim, às vezes eu fico muito admirado como Deus faz as coisas acontecerem, né? E por causa do amor dele, a gente tem oportunidades tão bonitas, né, de conhecer pessoas, de estar em lugares, de falar da sua palavra. Isso é maravilhoso e é muito bom também, por causa desse amor, poder estar aqui, né, reencontrando você e partilhando com a galera que está aqui nos ouvindo e nos assistindo. É, Ô Jair, a tua caminhada ela inicia na tua cidade natal, né? Isso. E Isso é também. em També. Mas como foi assim esse primeiro contato com Deus? Eu comecei a me aproximar da igreja, assim, na minha casa, minha família nunca foi uma família, assim, católica, assim, praticante, podemos dizer, né? Minha avó, que sempre me incentivava assim, a rezar, quando assim, eu morei um bom tempo da minha vida, da minha infância, a maior parte da minha infância, até o início da adolescência, na zona rural, ali das redondezas de Itambé, que sou natural ali daquelas terras. Então, ali entre Itambé e Pedras de Fogo, né, porque é divisa, ali é quase a mesma coisa, mas é divisa de estado. Então, por conta do trabalho do meu pai, a gente sempre estava transitando de um estado para o outro, né? E dentro dessas andanças, nos lugares que a gente chegava, a gente morava em vilas, né? Porque meu pai trabalhava em usinas, então a gente sempre morava em vilas, então sempre tinha uma capela, sempre tinha alguém que, sobretudo nesse mês, que é o mês de maio, né? Que é sempre um mês, assim, tradicionalmente muito forte, então nós íamos rezar o texto nas casas, assim, a casa da pessoa que rezava, quando não tinha a igreja, então minha avó sempre me levava, me motivava, e quando a gente foi morar na cidade, no ano de 94, a gente foi conhecendo ali, e aí foi do mesmo modo, minha avó foi procurando situações em que a gente pudesse estar rezando de maneira especial no mês de maio, então chegou um pessoal para rezar, acho que na época da campanha da fraternidade, fazendo aqueles encontros nas casas que se faziam, então eu comecei a me aproximar, sempre fui interessado por essas coisas, sempre gostei de estar envolvido, assim, então o pessoal percebeu meu interesse e me fez o convite para fazer a catequese de primeira comunhão. Fiz um tempo, por conta de alguns problemas familiares, desisti, depois eu reiniciei, né? Reiniciei, aí fiz a minha catequese de primeira comunhão, tudo direitinho. Depois eu fiz a minha primeira comunhão, minha primeira Eucaristia, foi do lado da Paraíba, foi em Pedras de Fogo, foi no estado da Paraíba, olha só, eu posso dizer assim, né? Porque eu transitava a hora que eu queria para o estado, assim. Até porque a própria localidade que eu morava lá em Itambé, de um lado da rua era Pernambuco e do outro lado já era Pedra do Fogo. Então, se eu quisesse ir para o estado, é só atravessar a rua, É verdade. tranquilamente. É, Tem essa só facilidade. para o nosso pessoal aqui entender, né? Pedras de Fogo e Itambé, ela é dividida por uma rua. Então, tanto faz você de uma hora estar em Itambé, como estar em Pedra de Fogo, fazer feira em Itambé e comer o cuscuz lá em Pedra de Fogo. É tudo muito próximo, assim, é uma divisa, é uma coisa muito interessante. Até o cemitério, né? Uma parte do cemitério aí também.
outra parte é pedra de fogo. Não, o cemitério fica um de frente pro outro. Um de frente pro outro, né? Um de frente pro outro. Só para o pessoal entender assim, qual é o É, negócio. só O cemitério é pra... um do lado da rua, o outro é do outro lado da rua. Tudo bem. Você bota o café em casa, bota o café em também e vai tomar na casa do vizinho do outro lado, do outro lado da da rua. Paraíba. Então, assim, a ideia dessa conversa e dessa prosa, Jair, é que as pessoas entendam e conheçam o íntimo do missionário. Porque muitas vezes a pessoa vê você lá cantando, bonitinho, vê você lá, mas não, muitas vezes não conhece o íntimo da trajetória do missionário. Saber também que é Isso. sofrido, saber que tem dores, saber que também que tem persistência, tem muita insistência, né? Tem muitas situações difíceis. E quando a gente conhece o íntimo, sabe, ó, Jair veio dali, veio de baixo, tá ali cantando, mas tá onde está agora nessa comunidade, onde está porque é suor, é luta também, né? Porque a gente vai crescendo, né? O nosso nível espiritual ele vai aumentando também e também aumentando as responsabilidades, né? A gente não pode deixar de mencionar isso porque quanto maior a nossa missão, maior a nossa responsabilidade para com Deus, né? Porque nós devemos a Ele, nós fazemos por Ele. Então, se você está aí assistindo essa conversa, essa prosa, né? Você pode compartilhar. Isso aí nos ajuda, nos auxilia na missão, né? Porque quem compartilha, quem curte, quem comenta também está fazendo missão. Você pode convidar outras pessoas para assistir, mandar para outras pessoas. Isso também é missão. Então você curte, compartilha e você comenta, né? Se você já conhecia a história de Jair, ótimo. Mas se você ainda não conhecia, venha conhecendo. Porque não é só a história de Jair, porque ele vai entrar ainda na comunidade, vai entrar na doação, na dedicação. Isso aí vai muito mais lá para frente ainda. E aí, Jair, tu fizesse a primeira Eucaristia na Paraíba. Isso, eu fiz a primeira Eucaristia na Paraíba e depois comecei a frequentar em Itambé, Nossa Senhora do Desterro, né? Porque lá em Pedras de Fogo, a padroeira é Nossa Senhora da Conceição e a padroeira de Itambé é Nossa Senhora do Desterro. Então, eu comecei a frequentar lá, comecei a participar de encontros que, na época, a gente chamava de pós-primeira comunhão, pós-eucaristia, um nome assim desse tipo, e eu fazia parte da cruzada eucarística. Então, como eu sempre gostei de me envolver. Na escola, eu estava envolvido nas atividades, então, eu sempre gostei desse tipo de coisa. Então, eu comecei a me envolver, comecei a caminhar, daqui a pouco estava coordenando esse grupo de primeiro Eucaristia, de pós-comunhão, eu estava coordenando o grupo, então era muito bom, me realizava fazendo isso. Aí depois surgiu a oportunidade de fazer a catequese da Crisma. Então, eu comecei a caminhar também para me aprofundar, né? E as minhas catequistas, na época, elas faziam também parte da comunidade, que não era nessa estrutura que nós temos hoje. Então, nós tínhamos acontecia um evento, antigamente, na comunidade, chamado Oásis Espiritual, né? Que você era convidado para dar 24 horas para Jesus, porque começava no sábado à tarde e terminava no domingo à tarde. E o objetivo desse encontro era proporcionar para aqueles jovens uma experiência com Deus. E assim foi. Eu fui, arrumei as coisas, feliz da vida, porque alguns amigos foram, participei desse retiro. Foi muito bom mesmo. Na época, assim que você terminava o retiro, você não tinha nem tempo de pensar, já tinha que decidir já permanecer na comunidade ou não. Não era igual não foi no teu tempo, tinha vocacional, É, essas coisas, vocacionado, discipulado. um ano para você pensar, não. Já foi assim. Eu acho que Jesus sabia que comigo tinha que ser assim, peibufo. Então, assim, eu gostei e comecei a participar. Só Isso que aí tu já era já adolescente já. já era adolescente, eu tinha aqui uma média de 16 anos. Jair falou aí do meu vocacionado e eu tenho aqui uma palavra que ele me deu no dia que a gente sentou para conversar. Eu nunca me esqueço disso. Vai ficar guardado na minha história para sempre. E quando eu conversei com ele, disse assim, vou até botar aqui na tela, eu disse assim, Jair, não estou vendo que dá para caminhar, etc. E ele me escutou ali umas meia hora, escutou tudo que eu tinha para dizer, aí ele disse essa frase aqui, ó. Não se quebra a cana rachada, nem apaga o pavio que ainda fumega. E eu passei anos e anos
anos e anos remoendo aquela palavra. Por que ele quis me dizer isso? Que sentido tem essa palavra? E depois de muito tempo, Jair, de muito tempo eu vim entender que enquanto estiver lá aquela chaminha lá no coração, ainda pode ser que a gente volte a caminhar nesse carisma, né? Uhum. A esperança. Porque para tudo, Deus tem um tempo, né? Deus reserva um tempo para tudo. E a minha experiência com vocês foi maravilhosa, não tenho o que questionar. E ali foi o começo da minha caminhada. é, Ali foi onde eu pude viver uma ação de Deus mais forte do que eu imaginava, de um Deus que eu não sabia que existia, né? Então, naqueles encontros que a gente fazia na comunidade, eu pude perceber uma ação de Deus magnífica, tremenda, poderosa. E aqui dali solidificou mais a minha fé, né? Não continuei caminhando com a comunidade porque naquele momento não era o momento certo, talvez. Mas tudo que eu vivi ali dentro, né? Cada experiência de doação, de partilha, trago para minha vida até hoje. Então, assim, de fato, é uma experiência que marca, né? Então, assim, depois daquele encontro, eu decidi continuar caminhando com o pessoal, só que eu não sabia, eu via os missionários, assim, às vezes eu estava lá na igreja, eu cantava no coral também, porque depois da primeira comunhão eu comecei a me engajar. Eu me engajei como catequista desse grupo, que era pós-primeira comunhão. Depois eu comecei a cantar no coral da paróquia, e depois aí a música já começou a ir aparecendo na minha vida por aí, mas depois a gente chega lá. Então eu vi esses missionários que estavam no coral, eu vi o pessoal que, né, usava uma blusa verde, uma cruz e tal, um dorsal verde, mas eu não sabia o que era aquilo, a profundidade, a vivência e tal. Então eu fui participar desse encontro sem entender realmente o que era que estava acontecendo, o que era aquilo. E eu não sabia que tinha a comunidade de vida. Eu sabia que tinha a corrente missionária, ou a comunidade Filhos de Maria, mas não sabia que tinha a comunidade de vida, que tinha um pessoal que morava e tal. Então, eu participei desse final de semana e, como alguns dias, um outro amigo me levou na casa da comunidade, que inclusive ficava por trás da escola que eu estudava. Então, pronto, foi só alegria. Então, minha trajetória depois desse dia era escola, comunidade, casa. Escola, comunidade, casa. De manhã eu estava na comunidade, de tarde eu estava na comunidade, de noite eu estava na comunidade. Então, eu estava ali participando, eu estava ali me engajando, sabe? Assim, é uma força de atração tão grande que eu achei naquele lugar que as coisas que eu vivia anteriormente, os amigos, aquela realidade de estar na rua ali, de pensar nessa ideia de festas, de diversões na ótica do mundo, aquilo foi perdendo o sentido para mim, porque foi surgindo na minha consciência, para minha vida, essa forma de alegria que começou a preencher o meu coração, sabe? E o que mais me atraía a estar naquele lugar era como as pessoas me tratavam, sabe? Esse olhar de misericórdia, de acolhimento. Eu lembro que um tempo depois, porque isso foi em 99, tá? Isso foi em 99, 99. O finalzinho de 99 foi quando eu fiz o meu ASIS, 22 e 23 de outubro de 99, hoje eu lembro. Então, eu comecei a frequentar a casa e tudo, e com um tempo depois, eu acho que 2000, 2001, nós começamos a nos questionar sobre essa questão de vocação, de carisma, de formação, de espiritualidade. E o meu fundador, junto com a cofundadora, foram participar de um evento em Fortaleza, na comunidade Shalom, que tratava especificamente sobre essa questão de vocação. E eles chegaram com muitos questionamentos a respeito de qual era o carisma da comunidade, qual era a formação da comunidade. E eu lembro que ele me fez uma pergunta. Ele disse assim: Jair, o que foi que te atraiu à comunidade, a estar aqui? Eu prontamente não pestanejei para dizer. Eu disse: o acolhimento. Essa sempre foi uma marca muito forte dentro da comunidade, né? Por conta da própria vida do fundador, das cofundadoras na época. Então, essa palavra, assim, era uma palavra que sempre estava na boca das pessoas
quando eles falavam a respeito da comunidade, né, do que eles achavam, como eles percebiam a comunidade. Então, a partir daí, a gente foi delineando, as coisas foram se encaminhando e a gente foi entendendo qual era o caminho que Deus queria para nós, até dentro da compreensão que nós temos agora. E a comunidade ela também passou por várias mudanças, né, Jair? Isso, exatamente. Várias mudanças. Como foi assim? Porque eu já comecei a participar, acho que em 2007, e pelo que eu percebo, a comunidade ela já tem uma trajetória já grande, né? Tem Isso. De fundação, nós temos 19 anos. Vamos fazer 19 anos agora, dia 11 de junho, mês que vem. Só que essa história da fundação, nós contamos como comunidade Cruz Sacra. Antes disso, de 2004 até 99, para trás, nós contamos como uma experiência fraterna. Para a gente tem todo um significado, toda uma interpretação, mas a fundação, como nós contamos os anos de fundação como comunidade Cruz Sacra, nós contamos a partir de 2004. Por quê? Porque foi nesse momento em que o fundador, junto com a cofundadora foram conversar com o Dom Jorge para dar um ponto final para algumas dificuldades que estavam acontecendo na condução, na construção, na questão da comunidade na época, né, eles como comunidade. Então, quando eles chegaram para Dom Jorge, a palavra de Dom Jorge, olhando nos olhos do nosso fundador, foi: viva conforme a inspiração do seu coração. Então, a partir daí, de 2004, começou para a gente um novo tempo. E foi um tempo tão novo que no ano seguinte nós fomos para Carpina. Viemos para Carpina, né? Então, a partir daí, justamente daquela missão lá no Centro Pastoral, foi que nós começamos a entender muitas coisas a respeito de quem nós éramos, do que Deus tinha chamado a gente a ser e a fazer no mundo, né? E depois de um tempo, você passou por lá também, e tantos outros. E essa experiência na cidade de Carpina foi para a gente um divisor de águas, porque a gente começou, de fato, a entender aquilo que Deus queria para nós, né? Que, de fato, nós éramos uma vocação. Se nós éramos uma vocação, nós tínhamos uma formação, uma espiritualidade, um caminho para o qual Deus nos chamou, para que, a partir dele, nós sejamos instrumentos da sua bondade na vida das pessoas. Para que, a partir disso, nós consigamos exercer o nosso profetismo no mundo, né? Porque quando a gente fala de vocação, a gente não fala de simplesmente de fazer coisas. Vocação é ser, é uma questão de identidade. Então, hoje eu não faço parte da comunidade Cruz Sacra. Hoje eu sou a comunidade Cruz Sacra, porque Cruz Sacra é o meu nome no céu. É assim que Deus me vê. É igual aquela passagem de Lucas 1, né? Quando o anjo chega para Nossa Senhora, ele não chama ela de Maria. Ele chama ela de Ave cheia de graça. O texto diz que ela se perturbou com aquelas palavras. Veja, ela não se perturbou com a presença do anjo, mas ela ficou inquieta porque o anjo não chamou ela pelo nome, se ela tinha um nome. Mas só que ela não conhecia o nome dela no céu. O nome dela no céu era Ave cheia de graça. Era assim que o céu conhecia Maria. Então, isso é vocação. Eu não me conhecia como Cruz Sacra, eu me conhecia como Jair. Segundo a educação, a identidade que eu fui adquirindo, a formação que os meus pais, que a escola, que o tempo me deram. Mas quando eu vi aquele jeito novo, gerou uma identificação. E olha que foi uma identificação com algo que ainda não estava totalmente delineado, né? Porque eu sou do início da comunidade. Veja, a casa da comunidade, ela foi fundada em 2 de fevereiro de 99, eu cheguei no finalzinho do ano, outubro, né? Então fazia pouquíssimo tempo. Eu cheguei ali, fui bebendo, fui me identificando, como não se tinha, é muito precioso esse início, porque como a gente não sabia de muita coisa, o que é que falava ali a respeito do profetismo? Era o testemunho, era o jeito de ser. Então, a identificação, ela se gerou no jeito de ser. Então, uma vocação, ela nasce justamente por isso, ela nasce por identificação. Por isso que é tão importante a gente aparecer, a gente se mostrar no bom sentido, a gente missionar, sabe? Porque quando eu me mostro alguém que tem o mesmo chamado que eu, pode estar ali se identificando, quando ela tem um contato com uma pregação, com uma música, com a evangelização, do modo geral.
E assim, é muito interessante como a gente vai se construindo junto, né? A comunidade foi se construindo e se aperfeiçoando como carisma, e os membros da comunidade foram se aperfeiçoando também junto à comunidade. E vai crescendo junto. De uma forma que Jair sem a comunidade, ele não é mais o Jair, né? Ele não é o Jair que eu conheço. O Jair sem a comunidade, ele pode ser qualquer outra coisa, mas ele não é aquilo que Deus chamou para que ele fosse, né? E, O chamado, ele está preso dentro da gente. É muito interessante isso. Muito, muito, muito interessante, porque Deus, ele age da maneira correta, né? Ele age certo. Os planos de Deus, ele acontece de uma forma magnífica. e veja, para tu ter noção, assim, foi justamente nesse período de 99, 98, 99, assim, e lá em Itambé estava acontecendo uma violência muito grande. Assim, Itambé até hoje é conhecido assim, bastante violento, justamente porque é divisa de estado, né? Então Uhum. essa questão da praça, drogas, essas coisas circula muito, né? Que é bem próximo ali. Então, lá em Itambé, assim, a taxa de mortalidade é 30 anos para baixo, por conta dessa questão das drogas. Assim, outro dia eu vi uma publicação no Instagram, acho que o menino tinha 14 anos, assassinado, chegaram a assassinar o menino, provavelmente envolvimento com drogas. Então, justamente nesse período de 99, em que eu comecei a me aproximar da igreja, foi que essa questão da criminalidade começou a crescer na cidade. E os amigos, meus amigos da rua, começaram a se envolver, se embrenhar também nessa realidade, a usarem drogas, a começarem a participar de assassinatos. Então, foi justamente assim, eu vejo essa aparição da igreja, da comunidade, de uma maneira geral, na minha vida, como uma intervenção de Deus para me salvar, porque outras coisas foram acontecendo nesse meio também, e que quando eu olho para trás, eu vejo que Deus estava agindo na história. Nesses dias, eu estava evangelizando na casa de uma senhora e eu dizia: Deus age na história com a finalidade de nos salvar. Deus intervém na nossa história com a finalidade de que nós percebamos quanto nós somos amados e que Ele tem um projeto para nós. Então, foi isso que foi acontecendo comigo. Naquele período onde a criminalidade estava acontecendo, onde eu tinha tudo para me embrenhar também naquela realidade, porque eram os meus amigos, a gente estava junto ali, mas como a igreja já estava chegando na minha vida, eu já estava me envolvendo, então aquela realidade, quando eu fui percebendo, eu já fui me afastando, aquilo ali já não fazia mais sentido para mim. Então Deus foi se manifestando, eu fui reconhecendo, e hoje, graças a Deus, eu estou aqui vivo, né? Porque eu poderia estar em muitas situações das quais meus amigos se meteram, né? De usar drogas, de se envolverem em assassinatos, de serem presos e tantas coisas que foram acontecendo no meio disso. É o resgate de Deus, né? Isso, exatamente. Deus agiu para que você não, de forma alguma, entrasse naquele meio, naquela condição de jovem que é assediado pelo mundo. E hoje é, é, é muito forte essa questão das drogas, né? E Sim, lá ainda com mais força, porque, como tu bem frisasse aí, divisa de estado, o cara sai de um estado, foge para outro, aquela coisa toda. A jurisdição do estado fica esperando uma coisa do outro estado, enfim, uma contrapartida. E parecer com a comunidade, e parecer com o carisma, e se amostrar como carisma é muito impressionante. A gente já tinha conversado sobre a gente fazer esse programa aqui, esse prosa, e a gente estava alinhando. Aí quando foi sábado, vê como é as coisas de Deus. Sábado, eu fui a Carpina, que eu fui fazer compras e tal. No sábado à noite. Esse sábado durante o dia foi muito corrido e eu precisava ir no supermercado. E como agora tem essa questão do atacadão, é mais fácil fazer em Carpina. Aí eu fui na praça, né? Lanchar. E quando eu tô na praça sentado ali naquela praça principal de Carpina ali do parque de eventos, eu vi duas pessoas passando. E o que me chamou a atenção foi o quê? O violão, o texto na mão. Aí quando eu olhei direitinho, eu vi o sinal da Cruz Sacra. Aí eu fiz onde vai os irmãos. E fiquei pensando comigo. Onde a gente vai, a gente tem que parecer
aquilo que Deus chamou a gente para ser. A gente tem que ser cristão, né? E os meninos iam andando, conversando, sentindo ali o pátio de eventos, mas indo fazer alguma missão, indo trabalhar para a obra de Deus alguma coisa e rezando, né? E aquilo ali me chamou muita atenção porque é uma coisa tão simples e muitas vezes muitos cristãos têm até vergonha de andar com o texto na mão, de andar rezando. E quando a gente entra num carisma, quando a gente faz parte de um carisma, na verdade, a gente tem o prazer de transparecer esse carisma. Exatamente. Agora, no mês de junho, eu vou promover tem um evento que nós promovemos todos os anos, que eu sou responsável, que é o aprofundamento para ministros de louvor. E o tema desse ano é justamente esse, né? A arte de aparecer. Eu gosto de temas polêmicos, assim. Porque essa palavra, assim, no meio da renovação, sobretudo para quem é artista, é muito tocada, né? Ah, fulano só quer ser tal, fulano só quer aparecer. Mas Jesus manda a gente aparecer. Ele vai dizer que a luz não é feita para ficar debaixo da cama, da mesa, não, Verdade. é para estar lá, para brilhar, é para aparecer, você tem que aparecer. Para que Jesus apareça, eu tenho que aparecer. E eu tenho que aparecer aqui, claro, com responsabilidade, da melhor forma, dando o meu melhor naquilo que Deus me chamou a exercer nesse tempo. Não é com uma falsa humildade. Assim, eu sou tão cansado com essa questão de a visão de humildade que as pessoas têm hoje, sobretudo nesse meio em que eu mais atuo, né, que é a música, quer dizer, atuo também na formação, mas na música também, assim, às vezes eu escuto umas pregações que eu chego a me canso, assim, porque é como que o meu ministério brigasse com a minha santidade. Não, Deus me chamou a ser profeta, então eu tenho que aparecer. Claro, eu tenho que aparecer com responsabilidade. Uma vez eu vi um grande ministério dizendo assim: até a quinta música, as pessoas têm que saber quem nós somos e para que nós viemos. Então, as pessoas têm que entender que eu apareço, mas a glória não para em mim. Eu tenho que aparecer com responsabilidade, mas apontar quem se manifesta em mim, quem faz. É dizer para nossa, como Nossa Senhora disse, né? E o poderoso fez em mim maravilhas, Maravilha. santo é o seu nome. Então, essa questão da manifestação, e Darlison, o mundo, é a própria palavra que diz lá na carta aos Romanos, o mundo aguarda ansiosamente a manifestação Dos dos filhos filhos de de Deus. Deus. Eu tenho que aparecer, eu tenho que me mostrar, eu tenho que entender, claro, isso se torna mais profético quando eu entendo o que Deus espera de mim. Como eu disse, hoje eu sei qual é o meu nome. Hoje eu sei qual é a minha identidade. Hoje eu sei quando eu pego o microfone o que é que eu tenho que fazer. Para onde eu tenho que conduzir as pessoas, com o microfone na mão ou sem microfone na mão. Hoje de manhã eu passei a manhã inteira atendendo senhoras no aconselhamento, escutando. E as senhoras diziam para mim, disse, meu filho, muito obrigado por ter me escutado. Quando eu estava lá na sala esperando o pessoal, a primeira senhora que entrou para o atendimento, ela entrou, começou a falar. Ela falou 1 hora. Sabe o que fala? Ela falou 1 hora. Ela disse, meu filho, me desculpe, eu sei que eu falei demais e que já ultrapassou a minha hora, mas eu estou tão grata pela sua escuta. Eu me sinto tão grata, tão abençoada pela sua escuta. Muito obrigado por ter me escutado. E muitas pessoas têm faltado essas. As pessoas estão tão ocupadas que não querem escutar as outras. Tô Sim, falando aí agora, eu me lembrei, no retiro de carnaval, né, que o nosso grupo de oração faz, geralmente a gente leva Jesus Eucarístico para adoração. Mas quando o padre celebra a missa, a gente faz uma capelinha, deixa um quarto reservado para fazer essa capela com o Santíssimo. Mas aí sobrou algumas partículas, né, algumas hóstias consagradas, e eu não achei conveniente trazer de volta para a cidade. Então o padre disse: não, você celebra a palavra e você dá comunhão a essas senhoras. Aí tinha umas 5 senhoras no nosso retiro, 5, 6 senhoras. Eu fui celebrar a palavra com essas mulheres. Foi 2 horas e meia quase de conversa. Porque na hora da partilha, elas queriam falar, elas queriam
colocar para fora aquele sentimento que viveram no retiro, aquilo que elas não têm acesso em casa, os filhos que não têm tempo, os netos que não dão atenção. E aí, naquele dia, os meninos ficaram, bora, tá na hora de ir embora, não sei o quê. E eu lá esperando elas falarem por quê. Talvez o que elas precisavam era aquela atenção ali naquele momento. Receber Jesus, claro que é a essência da nossa fé, a essência é tudo, mas atenção e acolhimento. Isso é primordial na vida do cristão, né? Muitas pessoas estão aí ausentes e distantes de Deus por falta de atenção, por falta de acolhimento, né? E isso falta em muitos lugares, em muitos grupos, em muitos segmentos da igreja, em algumas paróquias, sei lá, falta muito isso. A gente percebe muito isso às vezes. Esses dias eu estava numa aula, né, estou fazendo pós-graduação em logoterapia. É uma linha da psicologia, né, conhecida como a terceira escola vienense de psicoterapia. E ela é muito aproximada do que a gente vive a nível de fé como cristãos, a visão da logoterapia, né? Quando eu escutei sobre a logoterapia, a primeira vez que foi numa escola de formação que eu fui, eu disse, meu Deus do céu, os santos viviam esse negócio aqui. Eu acho que não tinha esse nome não, mas eu acho que os santos viviam esse negócio aqui. E desde então eu quis fazer e agora Deus abriu essa porta e eu estou fazendo. Então, numa das últimas aulas que eu tive, o professor de filosofia, que também é psicólogo e logoterapeuta, alguém perguntou a ele assim, professor, no processo terapêutico, o que é que cura? A resposta dele foi incrível. Ele disse, é o encontro, sabe? É essa capacidade de você abrir-se ao outro com confiança e ali derramar a sua vida, permitindo-se ser orientado, permitindo-se se revelar para aquele diante de um outro que vai estar ali diante de você. Assim, não existe assim maior mistério do que você estar diante de um outro, sabe? De um tu, seja o tu pessoa, seja o tu Deus, porque nesse encontro há revelação. Se a gente olhar o mistério da revelação, Jesus, ele desceu para se encontrar conosco. O que foi que mudou a nossa vida? A gente é carismático, quando a gente vai testemunhar, o que é que a gente diz? O encontro pessoal com o nosso Senhor. O que muda a vida, o que cura, o que salva, o que arranca o buraco da razão, é o encontro. Verdade. É um encontro, sabe? Um encontro onde há identificação, né? Esse encontro, ele tem a possibilidade de trazer um rumo novo para a nossa história. O que mudou a minha vida foi um encontro com Jesus, mas por meio de pessoas. Tem uma música assim, que no início da comunidade, eu era a pessoa assim que eu me identifiquei logo, que eu me encontrei logo, foi a esposa do fundador, Luísa, né, que era a cofundadora. E depois de um tempo, Padre Fábio de Mello, aliás, a Adriana Arites lançou uma música, que é do Padre Fábio de Mello, assim, que para mim dizia tudo o que aconteceu comigo, né, e em referência a Luísa, né, que aquela música Humano Amor de Deus. Tens o dom de ver estradas onde eu... Pronto, essa música, ela definia o encontro que eu tive com Jesus, mas por meio daquela pessoa, sabe? Aquela pessoa que estava ali lavando roupa e me escutando, lavando o prato e me escutando. E eu queria tanto me encontrar com ela que eu estava lá, lavando roupa também, enxaguando roupa também, lavando o prato também, porque aquela presença, ela me provocava, sabe? Aquela presença, ela me convocava, aquela presença trazia uma visão a respeito de mim que ninguém nunca tinha trazido. Aquela presença me apontava caminhos, dizia coisas a meu respeito, não só com palavras, sabe, mas com um jeito, sabe, com a forma de me tratar, de se direcionar a mim, que abria para mim um horizonte. Disse, meu Deus, eu quero entender isso. Só que chegou um tempo, como eu disse, né, eu morava na minha casa e frequentava a comunidade. Chegou um tempo que eu disse, não, eu quero viver o que eles vivem, mas do jeito que eles vivem, eu quero morar ali. Eu quero morar ali. Aí a confusão começou. Isso aí, eu quero morar ali. Eu queria, porque assim, eu queria fazer o que eles faziam. Eu queria ser como eles eram. Sabe, porque aquele jeito de ser mudou a minha vida.
E eu me identifiquei tanto que eu não queria só ficar recebendo, eu queria fazer também aquilo como eles faziam, porque mudou a minha vida, sabe? E é isso que dá sentido à minha vocação, sabe? É ser. Hoje, a palavra que define o nosso carisma é ser e criar espaços de misericórdia. Sabe? Essa é a palavra hoje que diz quem nós somos e o que nós somos chamados para fazer. Por quê? Porque foi isso que aconteceu comigo. Quando eu olho para a minha história, eu vejo que naquele tempo, naquela circunstância, na cidade de Itambé, Deus criou um espaço de misericórdia que me abraçou de um jeito tão forte, tão poderoso, sabe, que fez com que eu descobrisse um Jair que eu nunca tinha visto na minha vida. E não terminou não, viu? Continua acontecendo hoje, não terminou não. Tem mais coisa aí. Agora, Tem mais caldo ruim para sair, né? Para espremendo, e tem mais coisa boa também para pra vir. aparecer. Não, não. Da mesma forma que vai se preenchendo de coisas boas, vai saindo coisa ruim, né? Isso, exatamente. Mas aí tu falasse do evento de aparecer, né? Aparecer e Isso. mostrar. Porque muitas vezes a humildade é abordada como se você não pudesse mostrar aquilo que Jesus fez em você. Né? Quando você mostra aquilo que Jesus fez em você, de uma forma que as pessoas entendam que sem Jesus você não estava ali, e você só está ali por Jesus, e que você só faz aquilo ali porque é Jesus, aí você. Porque falta muita maturidade nas pessoas hoje em dia de elas quererem mostrar algo que não vem de Jesus. Mas se você mostrar aquilo que vem de Jesus, e aquilo que Jesus fez em você, não tem problema nenhum. Não é falta de humildade nenhuma. Você está engrandecendo mais ainda em nome de Deus, né? Quando você mostra o carisma e o dom daquilo que Deus lhe deu. Agora, se a pessoa vai mostrar aquilo que não é de Deus, aí é complicado. Mas eu achei muito interessante essa tua colocação do mostrar-se ser de Deus, do aparecer-se como servo, como filho de Deus, como enviado de Deus, né? Porque Jesus disse que é para a gente ir e anunciar, e ninguém anuncia debaixo da cama, né? Pois é. Eu, assim, já entrando assim, não sei se seria agora ou depois, mas Vai falando aí que aqui. nesse aspecto da música mesmo, mistério, Carlos, eu já tentei tantas vezes calar esse negócio dentro de mim, sabe? Assim, por muitas questões, assim, sobretudo questões estruturais, né? Porque você ser artista católico no interior é muito desafiador, é muito desgastante, né? Mas todas as vezes que eu tentei calar esse negócio dentro de mim, aí eu sofri mais ainda. Sabe, porque queimava dentro de mim. Eu tive essa experiência, assim, em 2000, eu lancei o meu primeiro CD solo em 2014, que foi o meu Louvor para Sempre, e depois daí a gente foi fazendo outras coisas, né? E quando foi, eu sou muito ruim, assim, de data, né? De lembrar, assim, exatamente. Mas depois de 2015, 2016, a gente começou, quando a comunidade foi fazer 15 anos. A gente tem 19, tá em, passa a conta aí para me ajudar, tá? 2019, não, 2023 a gente vai fazer 19 anos, então, quando a gente tinha 15 anos, foi 2018? 2019 faz 19 anos. Não, agora 2023 a gente está fazendo 19 Sim, anos. 23, Certo? 19. Então a gente tinha 15 anos em 2018. Agora tu me embananaste aqui. É mais rindo em matemática do que eu, Não, rapaz. faz 23, 19, 18. Não, em 2023 nós vamos fazer 19 anos agora. Então Sim, nós tínhamos de 15 anos em 23 menos 5, né? 19 mesmo. 2018, 19. Então, 19. antes de 2000, eu queria dar um presente à comunidade. Eu queria dar um presente à comunidade nisso, né? Nesse aniversário de 15 anos. Então eu comecei a fazer um trabalho que era uma gravação. A ideia não era fazer um CD, era uma gravação para YouTube, especificamente para YouTube. E eu fiz esse trabalho pensando
não pensando em ser um trabalho assim em massa, com a ideia que eu tinha antes, como eu fiz pensando o meu louvor para sempre, que a gente vai amadurecendo e entendendo o nosso campo de visão e também as nossas possibilidades também. Às vezes a realidade não permite, né? E às vezes a gente se desgasta muito sonhando com coisas que realmente não serão possíveis. Mas nesse trabalho, que foi o Live Session, eu decidi fazer um trabalho especificamente para o meu povo. Eu queria fazer aquele trabalho para o meu povo, para aqueles que estavam na comunidade, os membros, e para aqueles que estavam junto conosco, que nos acompanhavam, que nos admiravam. Só que, menino, foi uma dificuldade assim para conseguir concluir os guias, para conseguir fazer as gravações do instrumental, tudo, preparar a base direitinha para a gente conseguir fazer a gravação. E eu pensei tanto, aí eu disse, não quero saber disso mais não vou fazer, o menino não dá retorno, dá resposta, olha, uma confusão. Só que nesse processo, quando eu tomava essa firme decisão de desistir, aí é que o meu coração queimava, sabe? Eu só consegui ficar em paz quando eu terminei. Eu só consegui ficar em paz quando a gente concluiu o trabalho, assim, foi um trabalho para aquele tempo, assim, muito bom, porque para mim foi um caminho de descoberta da minha própria voz. Eu já cantava desde 2019, mas eu vim me curtir vocalmente falando em 2018. Foi um trabalho onde a gente gravou, onde foi ao vivo mesmo, o vocal foi ao vivo, né? A base foi, foi, foi o playback mesmo, mas o vocal ele foi ao vivo, então a gente gravou tudo na hora e a gente só tinha 2 horas para gravar, né? Eu estava morando em Carpina, a gente foi gravar em também, montou toda a estrutura lá, então a gente só tinha 2 horas para gravar, porque tinha faltado um violonista e o menino que eu consegui tinha um show de 10h30, então a gente tinha que gravar tudo ali, tinha que sair tudo naquela hora ali, então assim, foi uma experiência muito boa, mas, como eu digo para você assim, quando eu tentei calar aquilo que eu sentia para o qual Deus me chamava, que era para o ministério da música, do louvor, eu dizia, poxa, se Deus está me dando essas composições, é para quê? É para que eu coloque debaixo da mesa? É para que eu esconda? Não, é para que eu ministre, é para que eu comunique. Não importa se eu vou alcançar 10 ou 1.000 ou 2.000, mas eu preciso fazer esse negócio acontecer, eu preciso ter a consciência tranquila de que eu fiz a minha parte. Eu não sei onde vai chegar, não sei quem vai alcançar, mas eu quero ficar com a consciência tranquila de que eu fiz a minha parte nesse processo. E é o que me move, sabe assim? Eu não sei onde minhas canções chegam, eu não tenho essa dimensão, né? Às vezes sempre eu recebo testemunho e isso alegra muito meu coração, sabe? Porque isso me faz entender que eu não tenho dimensão onde a minha arte chega, onde a minha arte alcança. E dentro disso também, uma coisa que alegra muito meu coração é que a minha arte também é esse lugar que gera oportunidades. Por exemplo, na gravação do meu Louvor para Sempre, que foi o CD que eu lancei em 2014, estavam lá todos os meus amigos. Estavam lá pessoas que eu vi crescer, sabe? Pessoas que eu vi assim, se desenvolvendo, que começaram no Ministério de Música junto comigo, que aprenderam comigo e estavam lá me dirigindo vocalmente, e estavam lá construindo o vocal, sabe? Então, todas as vezes que eu escuto esses trabalhos, eu disse, meu Deus, o que é que um sim é capaz de fazer? Olha o que um sim é capaz de fazer. Sem falar a nível de experiência, por exemplo, na gravação do meu Para Sempre, a gente passou praticamente uma semana no estúdio para gravar o vocal de 11 músicas. Na gravação do Live Session, para gravar 7 músicas, nós passamos 3 horas. E fazendo dobras, né? Gravando a mesma coisa mais de uma vez. Então, quando eu olho a experiência, assim, e quando eu apresentei o projeto para os meninos, que eu queria que participassem comigo, e eu pedi que eles começassem a trabalhar no vocal. Quando eles começaram a trabalhar no vocal, e eles mandavam os arranjos para mim, sabe, eu chorava, assim, eu chorava emocionado, assim, de ver o quanto a gente tinha crescido, sabe, o quanto o sofrimento, o quanto a disposição, o quanto a exposição, quando você tem consciência do seu chamado e você se expõe, você amadurece. Sabe? Você amadurece porque Deus dá as experiências, Deus dá a oportunidade para você se lançar, para você aprender, para você fazer, para você entender que Deus faz, mas Ele não faz a minha parte. É verdade. Ele não faz a minha parte. Deus não faz a minha. O que depende de mim, Deus não vai fazer.
Ele dá todas Não as vai. condições possíveis para que Isso. aconteça, mas aí é a gente que faz a parte da gente. E no meio de tudo isso, né, tu fala aí fala assim da dificuldade tudinho, mas é, quanto agir de Deus em tudo isso, né? Quanto agir de Deus, cada detalhe Deus vai providenciando, né? Faltou um violonista, mas Deus providenciou um e no tempo certo, daquele período para que vocês fizessem. E aconteceu, e Deus fez acontecer. Porque Deus é assim, ele age e faz. Não é verdade? Exatamente. Hoje, por exemplo, hoje eu não estou em Carpina, eu estou em Limoeiro, numa casa de tiro aqui, e eu estou aqui no lugar onde eu gravei o meu primeiro clipe da minha vida. Foi justamente aqui, nesse lugar. E eu estava lembrando, eu estava ali, eu estava rezando ali na capela, eu vou fazer um retiro aqui, estava ali na capela pensando, meu Deus do céu, ó, lá em 2014, né, a gente estava trabalhando na gravação desse projeto justamente aqui. Então, assim, eu sou muito feliz porque eu me vejo aproveitando as oportunidades, sabe, Darlis? Assim, eu fico muito feliz. Eu aprendi com o meu fundador a não rejeitar as oportunidades. Sabe? Ele sempre dizia isso para a gente: missionário tem que aproveitar as oportunidades que lhe são dadas, porque ali há uma oportunidade de aprendizado. Porque, assim, eu também entendo que nas oportunidades que me são dadas, elas são dadas para que Deus faça em mim e através de mim, sabe? Não, às vezes é muito mais em mim do que no outro. Quando Deus me proporciona, propicia uma missão para mim, é porque Ele também quer trabalhar na minha vida, porque é uma realidade nova, que mexe com o meu jeito de ser pessoa, que me desafia, que vai revelar coisas de mim nas quais eu não sou tão bom, para que eu tenha a humildade de aprender. Eu fico uma das coisas que mais me entristece, porque eu também trabalho na comunidade, sou ocupado geral na comunidade hoje, e também, sou atuo na formação comunitária e também na formação pessoal. Eu fico muito triste quando eu vejo que quando um formando meu, ele não consegue enxergar que Deus está querendo fazer nele. Sabe, que Deus colocou ele naquela situação que aparentemente é desafiadora, é ruim, para fazer uma obra de salvação na vida dele. É aquilo que eu falava no início, né? Deus age na história visando a nossa salvação. Deus, porque é amor, porque é Pai, Ele quer sempre nos aperfeiçoar até que a gente se pareça com Jesus, até atingir a estatura de Cristo. Então, até chegar lá, meu filho, é muito aperfeiçoamento. É muita coisa. É muito, é muito aperfeiçoamento. Assim, e uma das coisas também que me encantam muito na comunidade, que me encanta muito na comunidade, é justamente esse cuidado com o humano, sabe, Darson? Porque muitas pessoas não conseguem progredir na fé, na dimensão espiritual, porque não são trabalhadas humanamente, porque não sabem ser pessoa. Uma dessas pessoas que veio falar comigo hoje, que eu atendi no aconselhamento, ela disse: olha, eu vim em busca de uma palavra. Eu queria mesmo era a oração. Aí ela disse: olha, ela chegou dizendo que estava muito angustiada, tal, etc. Foi falando da situação. E ela disse assim para mim: mas eu tenho muita fé, sabe? Eu suporto tudo na fé. Eu disse: mas por que você está angustiada ainda, se você está rezando? Ela disse, parou assim e disse: talvez eu não tenha enfrentado mesmo. Porque se tem angústia, é porque tem algo mal resolvido. Que nem sempre só a oração vai resolver. Porque se surge uma angústia, é porque está uma coisa ali que não está ajustada. Então, às vezes eu rezo, mas eu não ajo, eu tenho uma ação, sabe? Então, esse aspecto, eu entender que a minha dimensão humana, ela precisa ser colocada no processo, ou seja, eu não posso colocar toda a responsabilidade só em Deus. Muitas pessoas que têm potencial para progredirem na fé não avançam porque não sabem ser pessoa, porque não se conhecem, porque não tem uma boa orientação, não tem uma boa formação, não tem uma direção espiritual. A direção espiritual, ela salva a gente de muita coisa. A gente tem que desconfiar da gente mesmo, porque a gente não é flor que se cheira. A gente tem que desconfiar. Eu aprendi uma coisa muito interessante sobre o formador pessoal,
e eu estava num encontro e a pessoa dizia assim, o formador pessoal, ou o orientador espiritual, como a gente queira chamar, ele é aquele que vai guardar os seus segredos. Você precisa de, no mínimo, uma pessoa que guarde os seus segredos, e saiba quem você é. Porque quando você se desviar, ele vai dizer, ei, você não é assim, o que é que está acontecendo? Não foi isso ao qual você se propôs, o que é que está acontecendo? Então, a orientação espiritual, a direção, ela salva a gente, sabe? Então, é importante demais esse aspecto do humano na comunidade, ele sempre foi muito forte, me impactou muito. Eu sou o Jair que eu sou hoje porque a comunidade, ela me formou, a comunidade, ela esteve junto, ela me orientou, ela me ensinou. Eu aprendi a ser gente na comunidade, porque eu não era gente, não. Foi Não na era, convívio. gente. Eu era muito deformado em todas as dimensões da minha vida, sabe? Assim, como homem, como adolescente, como eu cheguei na comunidade, e tantas coisas que foram acontecendo, que foram me deformando, que até hoje eu enfrento as consequências, travo minhas lutas por conta disso, mas eu não sou mais o Jair que eu era antes. Por conta desse cuidado com o humano que eu encontrei na comunidade, sabe? Porque eles olharam para mim, conheceram meu coração e exerceram misericórdia. Como? Me formando, me dando condições de ser uma pessoa melhor. Isso é muito importante, né? Valorizar a pessoa humana. Ô Jair, e hoje a comunidade, qual a principal atividade dela, né? Porque, como a gente sabe, a comunidade ela passou um tempo em Carpina, né? Ali no centro de treinamento. E depois ela voltou para Itambé. Hoje ela continua em Carpina. Como é que acontece hoje? Pronto, nós nos ausentamos do centro pastoral em 2014, porque, assim, apesar de nós estarmos ali, aquele lugar não era a nossa prioridade. Foi exatamente por isso que nós saímos do centro pastoral na época, porque uma nova estrutura que estava se exigindo para a gente ia impedir que nós abraçássemos aquilo que era O prioridade para chamado. nós, Chamado que é essa carisma. dimensão do exercício da misericórdia, né? Hoje, a nossa principal missão, como eu disse para você, é ser e criar espaços de misericórdia. Como? Em tudo aquilo que Deus hoje nos proporciona, nos chama a fazer, seja pela pregação, seja pela ministração do louvor, seja através do teatro, da intercessão, seja varrendo uma casa, porque é uma questão de ser. Mas como hoje isso se materializa para nós? Através do apostolado da Divina Misericórdia. Nós temos um trabalho com o apostolado da Divina Misericórdia, que é uma imagem que corre na casa das famílias, onde nós falamos das promessas de Jesus misericordioso e onde nós também fazemos visita a essas famílias. Só que aqui tem um detalhe importante. Nós não somos misericordiosos como Santa Faustina, que foi ela que Jesus pediu para que ela fosse apóstola da misericórdia, né? Nós não somos, nosso referencial não é Santa Faustina nesse aspecto de ser misericordioso. Nosso referencial é o nosso fundador, porque nós somos discípulos de Leonardo, né? E como é que nós entendemos a misericórdia ensinada pelo nosso fundador? É dar a vida pelo outro. Exercer misericórdia até dar a vida, abraçar o outro como nós fomos abraçados, na nossa miséria, na nossa limitação, a fim de que o outro tenha a condição de ter uma vida dignificada, né? Uma vida ressuscitada, e seja também capaz de misericordiar. Nós somos misericordiados para misericordiar. E nós aprendemos isso como? A partir da vida do nosso fundador. No entanto, nesse caso, né, na verdade, a, o carisma de misericórdia é, é dado pelo fundador, né? Ele é detentor desse. Isso, Que a gente entende isso, que o fundador ele é detentor de um carisma, né? isso, exatamente. E aí esse carisma, ele Só que, para que as pessoas entendam assim, esse carisma, ele o fundador do carisma, ele é detentor daquele carisma. Então, o carisma vai fluir a partir dele. Embora ele busque referências, por exemplo, em Santa Faustina, mas a referência principal é aquilo que o Deus brota no coração dele, como isso, exatamente, misericórdia. exatamente. Tem por aí mesmo, exatamente esse lugar. Porque, veja, é, sempre que as pessoas falavam de acolhimento,
a respeito do nosso jeito de ser, nunca era um acolhimento simplesmente por dizer boa tarde, seja bem-vindo, fique à vontade. Quando nós entendíamos essa dimensão do acolhimento que as pessoas falavam, que assim, as pessoas, assim, do nada, chegavam para a gente e abriam a vida. Sabe? Não precisava a gente perguntar muita coisa. Foi o que aconteceu comigo hoje nesse aconselhamento. Eu escutei coisas hoje íntimas, muito preciosas. Tesouros foram trazidos para o meu coração, sabe? Eu tive a oportunidade, como dizia o professor, de estar diante de um mistério assim, inigualável, que é o outro que se abriu para mim e disse, olha, eu nunca contei isso para ninguém. Sabe, você ser Essa abertura tira um guardar fardo, né? Essa abertura, essa conversa, ela tira um isso, fardo da pessoa, né? isso. Então, assim, por que isso para mim é tão poderoso? Porque isso também um dia aconteceu comigo, na comunidade. Sabe, porque ali eu me derramei. E ali eu não fui acolhido porque eu era legal. Eu não fui acolhido porque eu era maravilhoso, porque eu era cheio de talentos. Eu fui acolhido na minha miséria. Nos momentos em que eu merecia voltar para casa, meu fundador me abraçou e disse: Você vai recomeçar. Sabe? Então, é dessa forma. Por isso que, uma vez, numa das turmas de pré-discipulado da comunidade, Léo estava, né? Que é o nosso fundador, e alguém perguntou a ele assim: Léo, qual a maior qualidade da tua sacra? Ele disse: é dar a vida. Somos pobres, não temos muitos bens, não tem muitos bens, é pobre mesmo, e somos felizes por isso. Mas nós entendemos que o maior bem que nós temos para oferecer a alguém é a nossa vida. É você chegar, eu gastar tempo com você. É você chegar, eu abrir não só a porta da minha casa, mas eu abrir o meu coração para você. Porque eu entendo que você é digno da oferta da minha vida. Você merece a minha morte quando eu não estiver bem e eu precisar te escutar. Você merece, você é digno disso. Sabe? Então, esse tipo de exercício de misericórdia que nós aprendemos da pessoa do nosso fundador, que ele nos ensina, não com muito com palavras. Léo, ele não é de falar muito, sabe? Mas quando a gente olha para a vida dele, a gente percebe. Quando a situação aparece, ele está ali para agir, para intervir, para ser aquilo que ele é. Esse jeito, Léo tem um jeito muito simples, né? Você que já viu ele é grandão, é tímido, assim, É, até assusta à primeira vista, né? Porque ele caladão. caladão assim, mas quando você chega, ali tem um coração, meu irmão, olha, ali tem um coração que está disposto a ir com você até as últimas consequências, até onde você permitir, ele vai. É, é, tu falou que faz essa questão do apostolado com a visita da imagem da Divina Misericórdia. No E, caso, hoje acontece só em També e Carpina, né? Ou tem outros. não, não, hoje, onde tem missionário da comunidade, hoje é nossa sede, desculpa, nossa sede aí também, então acontece lá, acontece também em Condado, mesmo hoje nós não tendo mais missionários lá, mas tem o apostolado da misericórdia lá. Aí acontece em Nazaré da Mata, nós não temos mais missionários da comunidade lá, mas lá tem o apostolado da misericórdia, nós damos uma assistência lá. Acontece também aqui em Carpina, acontece em Carpina, né, no Rio de Carpina, acontece em Carpina, acontece aqui em Limoeiro, aqui tem uma frente de missão, não tem casa da comunidade de vida, mas tem missionários da comunidade de Aliança. E também acontece em João Alfredo. Como é que funciona o apostolado de Divina Misericórdia? É um pouco parecido com o apostolado de Mãe Rainha. Tem a imagem, tem o apóstolo, que é responsável pelas 30 famílias, e semanalmente, junto com o apóstolo, nós fazemos um grupo de oração na casa daquela família. Nós criamos ali um espaço de misericórdia para rezar, para escutar aquela família, para levar a palavra de Deus. Junto com isso, tem uma sequência de trabalhos que nós fazemos também. A isso está atrelado os projetos que a comunidade tem. Hoje, aliás, ano passado, nós demos início a um projeto que eu fiquei muito feliz, que eu já queria fazer isso, que é o projeto Acolher,
que é um projeto de atendimento psicológico para pessoas de baixa renda, pessoas que estão cadastradas e ativas no cadastro único, elas podem ter um desconto bastante interessante sendo atendidas no projeto. Por exemplo, uma média de consulta aqui em Carpina, lá em Carpina, é R$ 100. Se a pessoa é ativa e cadastrada no cadastro único, ela, dependendo do que o cadastro diga dela, ela pode ter um desconto de 70%. Ou seja, uma consulta que ficaria por R$ 100, agora é R$ 30. E a gente sabe que, por exemplo, e logo depois da pandemia, né, essa questão psicológica se tornou uma questão muito séria, né? Tem muita gente precisando desse socorro e o município não consegue vencer essa demanda de jeito nenhum. Né? Então, hoje nós atendemos adultos, atendemos crianças, muitas crianças são levadas lá para o projeto, que a gente consegue atender. Né? Hoje, segunda-feira mesmo, não, terça-feira, eu estava lá na recepção do atendimento, eu também sou recepcionista, sou de tudo um pouco. Eu canto, barro casa, meu filho, na missão tem isso não. É sou bombril, mil recepcionista, utilidades. sou coordenador de projetos, sou coordenador da missão. Nesse dia eu estava como recepcionista e a menina disse assim, antes, Jair, incrível. Eu já conhecia essa menina desde que eu morava lá no centro pastoral. Aí ela casou, tal. E aí ela disse, Jair, alguém já tinha me falado desse psicólogo, que é o psicólogo que atende lá. Só que eu disse, eu tinha visto, porém não tinha concretizado, né? Por conta das especialidades dele, ele é especialista em dependência química. E justamente no dia de atendimento, eu estava na frente da casa, me despedindo do psicólogo que tinha levado o atendimento, ela passou. E eu olhei para ela, eu vi, mas não reconheci. Assim, eu disse, eu conheço essa menina. Eu disse, ei, essa menina, não sei o quê. Aí a gente se lembrou um do outro. E a partir daquele momento, a gente conversou, ela pegou o contato do projeto e hoje o pai dela está sendo atendido dentro do projeto. Ela disse, Jair, eu fico tão feliz porque se não fosse aquele dia, eu não tinha condição de pagar R$ 100 toda semana por uma consulta. A gente não tem. É verdade. E é muito bom ver que hoje a comunidade, também por meio desse projeto, tem sido um espaço de misericórdia para as pessoas. Né? E também, dentro do mesmo projeto, tem essa vertente, né, da oração, da escuta e do aconselhamento, que é feito pelos membros da comunidade. Né? Hoje nós temos 4 psicólogos que são parceiros, né? Inclusive o nosso fundador é um dos psicólogos, nós temos atendimento presencial, temos também atendimento online, e assim, tem sido muito bom ver que esse carisma, por meio desse serviço, tem também gerado esse espaço de misericórdia para outras pessoas. Hoje, no caso, a casa de Carpina hoje, ela é alugada, ela é cedida? Nós temos 2 casas em Carpina. A casa masculina, ela é cedida pela paróquia, é um espaço da paróquia da São José, onde nós estamos situados, exercemos o nosso trabalho. E temos uma casa que é alugada, que é a casa feminina, que também é dentro da paróquia de São José. Como é que a gente resolve essas questões do aluguel? Por meio daquelas pessoas que são sócios, que são colaboradores da nossa comunidade, né? Quem é o sócio? É aquela pessoa que mensalmente ajuda a comunidade com uma quantia a partir de R$ 10. E dentro disso, Deus vai multiplicando. Né? Se alguém aqui quiser ser sócio da comunidade, essa é uma forma de colaborar. É interessante porque a gente vai deixar aqui também o contato da comunidade e vamos deixar também aqui nos comentários, no vídeo, aqui abaixo do vídeo, na descrição, um possível Pix, alguma coisa que vocês tiverem que possam colaborar com a comunidade, né? Porque vocês vivem totalmente da providência, né? Isso. Então, mas veja, como é que a providência se manifesta para nós? Não é só desse modo da pessoa tirar do bolso dela e fazer uma conexão com a comunidade. É também por meio de alguns trabalhos que nós realizamos. Nós temos uma escola de música, eu dou aula na escola de música também, então esse valor é revertido para a sobrevivência da comunidade, os shows que a gente faz, as missões que a gente faz, as pessoas elas sempre nos ajudam, então tudo isso se reverte em renda para a comunidade. Mas a forma, como eu digo assim, mais segura, mais constante e ajuda hoje na manutenção da comunidade
são os sócios. Eles são a principal fonte de providência hoje para nós. Hoje, na casa de Itambé, vocês têm quantas famílias hoje que dependem da comunidade, assim, que moram na comunidade? Lá são duas. São duas famílias com mais duas jovens. Hum. Aí, o resto dos missionários, né? O José, os meninos estão tudo dividido, espalhados por Então, aí na José é cidade. uma dessas famílias, já casou. É acompanhado de José. Já tem três meninos, está com dois, agora vai com o terceiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, ele e Josinaldo são os casais hoje que moram lá na missão de Josinaldo, grande Josinaldo. Isso. E aqui na missão Carpina moramos três. Três rapazes e três moças, né? Eu e mais dois, e mais três meninas. Que são os solteiros. Aí, no caso, lá em També fica só os casados. Tem os casados, dois casais, mais duas solteiras. Hum. É, tanta coisa, tanta missão, tanta. Graças a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus por tudo isso, pela vida de vocês, né? A gente sabe que não é fácil, principalmente hoje, onde as pessoas estão tão desacreditadas, muitas pessoas estão desacreditadas da fé, da religião. A gente ainda encontra pessoas que colaboram, que ajudam, que estão juntos, que estão dando, colaborando com tudo isso, né? Com essa missão tão maravilhosa que é a missão de servir e de sustentar o próximo, né? De amar o próximo. Isso é muito gratificante, tudo isso. E com o José depois eu vou conversar. O José vai participar aqui também. E eu quero te agradecer pela tua presença, quero agradecer pelo teu pela tua aceitação, na verdade. Quando eu chamei, você não pensou duas vezes. Louvado seja Deus pela tua vida. E se você aqui que é nosso inscrito no canal, se você quer nos ajudar aí, ajudar a comunidade, né, vai estar aqui o Pix, vai estar aqui todos o contato da comunidade. Se você é dessas cidades que tem o apostolado, você também vai entrar em contato com eles para que a sua família receba a imagem da Divina Misericórdia, para que sua casa também seja agraciada com essa missão tão rica, né? Tão rica e poderosa. O meu maior intuito aqui com essa missão, Jair, não é a gente, eu digo isso em todos as prosas, não é a gente ter milhões e milhões de visualizações, mas se duas ou três pessoas, com tudo isso que você hoje nos proseou conosco, ela conhecer Jesus através da pessoa de Jair, isso já surtiu o efeito esperado. Porque às vezes, é como tu falou, né? Não é, é diante da dinâmica é diante da dinâmica que Deus prepara para a gente. Né? Não é aquilo que a gente imagina, é aquilo que Deus quer que aconteça, né? Então, graças a Deus que tem essa missão e que vocês estão ativos, né? Ativos e fortes, caminhando, né? Louvado seja Deus por tudo isso. Amém. Assim, eu também fico muito feliz por essa oportunidade de estar aqui. É muito bom, sabe, Darcy? Falar, porque, assim, falar da comunidade é falar da minha vida. Como eu disse para você, não é uma coisa que eu faço, é o que eu sou. E quem é Jair? Eu sou o que saca. E como é que eu desenvolvo isso? Onde a comunidade precisar. Como a comunidade precisar. Da forma que Sabe, precisar. hoje, da forma que precisar. E eu me sinto feliz assim. Eu me sinto realizado assim, porque eu entendo que foi para isso que Deus me chamou. Deus me salvou de muita coisa, cara. Só rapidinho para a gente concluir, né? Eu disse que eu conheci a comunidade em 99 e entrei para morar em 2001. Então eu fui conversando, entendendo, né? Teve todo aquele diálogo com meus pais, aceitam, não aceitam, fui, eles foram aceitando não com palavras, mas com atitudes. Só que, ó, 2006 eu perdi meu pai, 2010 eu perdi minha mãe, 2016 eu perdi meu irmão. Dentro de 10 anos eu perdi toda a minha família biológica. E o que Deus preparou para mim? Um lugar. Deus foi construindo, né?
Deus foi construindo o lugar. Por isso que eu dizia, né? Deus age na história em vista da nossa salvação. Então, ou eu sou dele, ou eu sou dele agora. Meu fundador, ele tem uma frase que ele dizia assim: Senhor, coloca-me em situações que eu nunca te diga não. Ele, sabendo do jeito fujão dele, ele disse: Deus, ou o Senhor me obriga, ou o Senhor me amar, ou eu. Então, isso também se manifesta nas nossas vidas como membro. Porque isso é uma palavra, para a gente é uma palavra carismática, sabe? Então, eu vejo dentro disso Deus dizendo: Poxa, aí, ó, outro é meu, outro é meu. Se for para o mundo, o negócio vai ser mais difícil. Se tu tá achando que é difícil aqui, se tu for para o mundo sem ninguém, sem apoio, tu vai ver o que é sofrer nele. Tu vai ver o que é sofrer. Então, assim, eu já escutava uma pessoa falando, né, sobre isso, falando de sofrimento. Eu disse, meu Deus, tem tanta gente boa que morre e gente ruim que fica viva. Gente, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Não é porque a gente é bom que a gente vai ficar exemplo. Ah, porque eu sou bom, Deus vai me dar um prêmio de eu não sofrer. Está longe. Sobretudo se for católico. Se for católico, então, aqui é a igreja da cruz mesmo. Por isso que o nosso nome é Cruz Sacra, justamente por conta disso. Uma vez eu perguntava a Léo, esse nome quer dizer que nós somos uma comunidade de sofrimento? Ele dizia, não, somos de uma comunidade de purificação. O sofrimento para a gente, como comunidade sacra, é um caminho de purificação para nos Esses santificar. fundador tem cada palavra, né? Exatamente. Leva que tem. Pensa um nome difícil de interpretar, viu? Jesus de Nazaré. Mas, assim, eu sou muito feliz também, porque, assim, quando eu entrei na comunidade, o dia que eu cheguei na comunidade, dia 10 de dezembro, entrei na comunidade no dia do meu aniversário de 18 anos. Foi fazendo 18 anos, arrumando as balas e entrando na comunidade. Quando eu cheguei na comunidade, Darlison, a gente tinha uma partilha na segunda-feira à tarde, na segunda-feira, e ele me levou lá para frente e rezaram por mim. E ele disse duas palavras. Ele disse, a gente nem entendia o que era carisma, o que era vocação, o que era esse negócio. Não entendia direito o que era isso. Eu queria viver para Deus. Também, se o projeto fosse apresentado uma vez, talvez a gente tivesse corrido. Mas ele disse assim, depois que ele rezou por mim, ele disse, eu tenho uma visão de Nossa Senhora colocando você no braço e levando para a cruz. E ele disse, você tem muito a dar a respeito do carisma da comunidade. Eu não entendi isso. Só que quando foi em 2010, eu me tornei formador geral. Estou até hoje. Então, hoje eu entendo aquela palavra. Hoje eu entendo que o que Léo não consegue expressar ou compreender logo quando ele diz, Deus me dá a sabedoria de traduzir isso para a comunidade, sabe? E transformar isso em informação. Chegou até um tempo que eu estava meio acusado com o Léo. Eu disse, não quero esse negócio, quero saber de informação, quero saber da formação. Aí, querendo resposta, querendo recompensa. O Espírito Santo me lembrou dessa palavra, dessa visão de Nossa Senhora me levando para a cruz e dessa palavra saída de Deus pela boca do computador. Você tem muito a dar a respeito do carisma da comunidade. Então, eu disse, nossa, meu Deus, eu estou aqui por uma profecia. Eu não estou aqui por causa dele. Ele respondendo ou não ao que eu acho que deveria ser, porque às vezes é assim, né? Eu acho que deveria ser assim, como se eu fosse o fundador. Então, eu disse, meu Deus, o que eu tenho que fazer é dar. Porque Deus me trouxe aqui para que eu dê. Dê o quê? Aquilo que é a minha maior qualidade. Qual a maior qualidade da Cruz Sacra, gente? É dar a vida. Seja recebendo uma recompensa ou não. E aqui não é recompensa financeira, às vezes é um reconhecimento e outras coisas, né? Uhum. Mas assim, é a profecia, sabe? Eu estou aqui, eu estou hoje atuando na comunidade porque eu entendo que é uma profecia e eu preciso fazer isso. E mais uma vez, obrigado, foi muito bom estar aqui partilhando. Qualquer coisa, estamos aí, viu? Entre em contato, fala com a gente, quem está ouvindo,
quiser nos convocar, nos convidar para a missão, quiser conhecer a comunidade também, né? Que pena o vocacional desse ano, a gente já fechou, né? Já estamos com uma turma desse vocacional de 2023, mas quem quiser se aproximar para conhecer um pouco mais da comunidade, é Conhecer, só participar de alguns eventos, isso, participar de alguns eventos, fazer esse quiser bater um papo caminho. prosa com os irmãos da comunidade, comigo, a gente está à disposição, não tem dificuldade, não. Tem tempo, conversa, partilha, para falar de Jesus, a gente arruma um tempo na hora. Amém, amém. E louvado seja Deus por tudo isso. Deus é maior que tudo. Eu sempre digo isso, Deus é maior que tudo. Então, que Deus fortaleça cada vez mais vocês, traga mais missão, traga mais trabalhos de evangelização para que vocês levem para essas famílias o amor de Jesus, porque eu sei que vocês têm muito a dar, têm muito a fazer pelas pessoas, né? Conheço vocês um pouquinho de perto e sei aonde vocês podem chegar, né? E Deus ele vai dando conforme a gente vai se capacitando. Então, cada dia Deus dá essa oportunidade para a gente, né? Para fazer tudo isso acontecer. E é a graça e a vontade de Deus. E você que nos assiste e que nos ouve nesse momento, se você precisa de um acompanhamento, de um acolhimento, de uma conversa, chama, chama a comunidade, chama a gente aqui no canal. Não fica sofrendo sozinho. É, a nossa intenção é levar o nome de Deus, é levar a graça de Deus para todos vocês. Então, permanece aqui conosco, deixa teu comentário, curte, comenta, permanece aqui no nosso canal, né? E vamos caminhar juntos, né? Louvado seja Deus, bendito seja o nome de Deus. É esse o nosso trabalho, glorificar a Deus, louvar a Deus por tudo que Ele faz na minha vida e na tua vida. Então, se você precisa desse acolhimento, se você precisa de abrir seu coração, se você precisa fazer, né, com que a graça de Deus ela permaneça sempre mais, abre teu coração para Deus. Comenta, curte, compartilha. Vamos evangelizar. Isso também é evangelização. Está aqui neste canal, está aqui ouvindo as prosas, também é evangelização. Então não deixa não de curtir, de comentar, de compartilhar não. Procura os pessoal da comunidade Cruzaca, os meninos da comunidade Cruzaca. Eu tenho certeza que vocês serão bem atendidos. Carpina, Nazaré, Limoeiro, Itambé, João Alfredo. São as cidades que a comunidade Cruzaca está presente e que ela pode também atender e acolher você. Todas essas cidades aqui no estado de Pernambuco. E no canal nós temos toda a trezena de Santo Antônio, né? Então, se você quiser fazer a partir do dia 1º de junho, a trezena de Santo Antônio está aqui no nosso canal. Você procura aqui nos nossos vídeos, tá certo? Também temos a série Mulheres com Elizabeth Santiago. Veja lá os vídeos dela, é show de bola, tá certo?